Olá, veterinário! Olá, veterinária! Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma VetClass Vet Empreendedor. A VetClass que ajuda você, dona de uma clínica veterinária, a ter uma clínica veterinária que fatura 200 mil todos os meses. Eu sou Clarice Robalo e na VetClass de hoje eu vou trazer para vocês 3 passos para vender mais para o mesmo cliente, para o mesmo tutor, ou seja, otimizar aquela galera que tá aí com você já. E deixa eu te falar o seguinte, o terceiro passo é sempre mais importante, porque não adianta eu começar e não terminar de forma eficiente. Combinado? Combinado ou não tá combinado, povo? Eu prometo que hoje eu não vou falar palavrão. Não prometo nada, mas eu vou me segurar, que nem foi a última VetClass. Eu contei pro André, e o André disse, tu não falou isso, André, eu falei, mas foi tão automático, acho que eu pensei alto. Quem não sabe o que eu fiz, o que eu falei, assiste a última VetClass pra entender o que aconteceu e ainda ser uma menina braba daqui. Tá, gente? Ai. Mas vamos lá, meu bem, vamos falar então sobre como que a gente faz pra vender mais pro mesmo cliente. Talvez muita gente tenha... Ai, que saudade tua, Fábio. Hoje é dia do amigo. Beijo pra vocês, dia do amigo, meus VetBoss. Tô com saudade de ti, Fábio. Ó, quinta-feira a gente vai se encontrar. Inclusive, quero saber se já botou a ação do dia do amigo em prática hoje, porque quem é VetBoss do último ciclo e renovou, inclusive, já tem ação de julho, já recebeu faz tempo e é pra estar executando, né? Saudade tua, Fábio, saudades. Ontem eu tava pensando na nossa Bahia, tava pensando em ti. Deixa eu arrumar aqui. Então, vamos lá, meus amores. Viu? A tia fala palavrão, mas a tia gosta de vocês. Ai, vamos lá, meus vets, amores de minha vida, razão do meu existir. Meus amores, Clarice, afinal, o que é vender mais pro mesmo cliente? Por que tu bate tanto nessa tecla? Me conta. Vender mais pro mesmo cliente é pegar aquele tutor que você já atende, que você tá atendendo, mesmo que seja novo, é você conseguir aumentar o ticket médio para essa galera, Clarice. Como assim? Hoje, até foi algo que aconteceu aqui na clínica da família do meu marido, que eles estavam com problema de fluxo de caixa nesses últimos meses. Tava tendo lucro, mas não tava tendo um fluxo de caixa legal, deu um problema no fluxo de caixa. E aí eu discutindo com a minha cunhada, eu disse, não, Karina, é porque você tem que fazer isso e aquilo outro, isso tá falhando na clínica. Porque às vezes eu apareço por aqui, parece que tá sempre tudo bem maravilhoso. Gente, coisas acontecem, problemas acontecem, então... Oi, Priscila. Hoje ainda eu compartilhei o teu vídeo ali do porquê, eu não sei se é de hoje, né, mas apareceu pra mim hoje. Por que tratar o pet com o especialista dermatologista? Eu ainda mandei pros meus vets aqui de casa e disse, olha, é isso que eu digo quando gera conteúdo de especialista, de forma descomplicada. Mandei pra eles, ainda adoro essa vet, adoro o conteúdo dessa vet. E aí eu tava falando sobre isso e eu disse, Karina, a gente precisa fazer essas ações para melhorar o nosso fluxo de caixa. E ela, mas que diacho que é esse fluxo de caixa? Porque ela é uma veterinária clássica, né? Graduação, mestrado, residência. E ela sempre ficou muito focada no centro cirúrgico. Enquanto o André... Bom dia, tá? Enquanto o André e eu, enfim, o pai dela, acabava administrando. Viu? Ó, tô de olho em vocês. Vocês acham que eu não consumo conteúdo de vocês? Eu tô aqui, ó. E aí a gente acaba administrando e ela disse, poxa, o que é? E aí eu expliquei, Clarice, mas eu também tenho dificuldade de saber o que é fluxo de caixa. Fluxo de caixa é basicamente o que entra e o que sai de dinheiro do caixa, da sua clínica veterinária. Porque muitas vezes vocês vendem uma cirurgia, um tratamento, um atendimento no cartão e o que acontece? Vocês vão receber esse dinheiro lá na frente, não é? Não vai receber agora, né? Não vai entrar o dinheiro agora no caixa. E muitas vezes, dependendo de como está o seu fluxo de caixa, você vai adiantar o dinheiro da maquininha do cartão, o que por sua vez vai ter um juro e aquele valor vai diminuir, tu vai pagar uma taxinha e aquele valor que vai entrar no seu caixa, na sua conta bancária para você ter, para pagar os boletos do dia, vai diminuir. Então isso é fluxo de caixa. Isso às vezes prejudica sim o pagamento de boleto. Eu sempre, né, eu e grandes administradores
que a gente segue por aí falam, uma empresa que tem prejuízo, ela até se sustenta. Que não tem lucro, ela se sustenta por um bom tempo. Mas uma empresa que não tem fluxo de caixa, ela quebra. E o que é fluxo de caixa? Eu tenho um lucro X, muito bom, mas eu só vou receber dinheiro semana que vem. Mas todos os meus boletos vencem hoje e eu não tenho dinheiro. Se eu não tenho dinheiro para pagar os boletos e tá faltando produto no meu estoque, o meu fornecedor não vai me entregar porque eu não paguei o boleto. E aí eu vou deixar de vender e aí eu só vou receber lá na frente. E quando eu receber lá na frente eu vou ter o juro do boleto e mais um monte de boleto para pagar. Então o fluxo de caixa pode se tornar um caos dentro da tua clínica veterinária. E quando eu digo que eu preciso vender mais para o mesmo cliente, de maneira alguma eu estou falando aqui de empurroterapia. Porque um dos maiores valores do vet empreendedor é a integridade. E a integridade é ser íntegro, em realmente prescrever o que é necessário para que o animal viva mais feliz, saudável, que a família viva bem. Porque quando a gente é um vet empreendedor, um vet winner, a gente aprende que a gente não olha só para o paciente. Que para a gente poder olhar de forma eficiente para o paciente, nós precisamos olhar para a família, para o contexto familiar deste paciente. Então, se você é um vet empreendedor, se você é um vet winner, se você está aqui, se é um seguidor raiz e ainda não é aluno, você sabe o quanto eu bato na tecla de não olhar só de forma micro, só para o sintoma do paciente, mas de olhar de forma macro, para o contexto familiar, de olhar para o que envolve, né, toda a vida do paciente. Então, tudo isso é muito importante. Não é verdade, meus amores? Então, quando eu começo a vender mais para o mesmo cliente, o primeiro ponto é olhar para o contexto familiar, olhar para o contexto desse animal. Porque pensa bem, a gente estava falando, o casal vet esteve lá em casa esse final de semana, né? Nossa, pensa numa falaçada. Gente, a gente falou o tempo inteiro. Eles chegaram lá 1h30, daí eles almoçaram comigo e daí eles dormiram lá em casa, não, eles dormiram no motorhome, né? E no outro dia de manhã a gente ainda... Então assim, foi muita conversa, sério, muito, o tempo inteiro. Tipo, 10h30 da noite eles saíram de casa, dormiram no outro dia também. Então, olha só. E aí a gente tava falando muito sobre isso, de entender o contexto familiar e o atendimento a domicílio, ele traz isso porque tu vai até a casa da pessoa. Inclusive a gente conversou várias coisas, quem é aluno, mentorado, vet boss, vet empreendedor, vai receber algumas coisas legais dentro de algumas coisas que a gente montou juntos, né? Mas a gente começa a entender que quando eu olho para a família, eu chego no paciente. Quando eu olho para o contexto, eu vendo mais para o mesmo cliente. E quando eu vendo mais para o mesmo cliente, eu estou proporcionando uma vida mais feliz e saudável de paciente. Eu estou vendendo aquilo que eu prometi quando eu me formei. Aí sim eu toco o dedinho na filha e digo, mas você não é veterinário? Você não fez um juramento? Só que quando a gente joga isso pra você já pensa, porra, lá vem a ongueira, né? Lá vem alguém que quer que eu viva de amor, que os boletos são pagos com beijinhos. Não, quando eu tô dizendo isso é pra você assumir o seu papel de vet empreendedor, assumir o seu papel de vet boss e entender que fazer um juramento é entregar o melhor para o tutor, para o paciente e focar nas pessoas também. Porque senão eu não vou conseguir tratar esse animal. Eu não vou conseguir fazer ele enxergar que é necessário. Sabe o que eu tô fazendo essa semana toda? Planejando uma nova abertura de turma. Um novo evento gratuito. E uma das coisas que eu mais estou batendo são as objeções. Porque eu entendo que se o veterinário não entende que é possível sim ter uma clínica veterinária que fatura 200 mil, ou simplesmente entender que é possível aumentar sim o faturamento dele, eu não vou conseguir chegar no objetivo de mudar o mundo. Porque tá muito tudo aqui no que eu penso, no que eu acredito que é possível. Se você não acredita que é possível, você não vai. Eu já tive aluno no Vet Winner que ela me disse, Clarice, tô faturando 10 mil, olha só, pra mim tá bom, só quero pagar as contas. Tá bom? Se pra você tá bom, o que é pra mim, né? Mas percebe, tudo tá aqui. Se ela tá condicionada nisso, tá bom. Beleza. É isso. Então a gente começa a entender que,
Então, eu preciso, então, mudar, sim, a minha mentalidade. Eu não tô aqui pra fazer papel de coach, nem sou coach, não tenho formação de coach. Mas eu tô aqui pra abrir a tua cabeça que se você não entender que é importante, se você não entender que tem outros meios, que talvez a forma que você vê as coisas, a forma que você conduziu até aqui, serviu e foi incrível pra te trazer até aqui. Mas para dar o próximo passo, para onde você talvez nem imagina que é possível, eu preciso mudar o ângulo, né? Mudar o olhar, ver de forma diferente. Por quê? Porque aí eu vou conseguir chegar lá. Isso conta muito em sentar na mesa com as pessoas certas. Mas como assim? Pô, quantas vezes você foi em pós e na pós a galera tava desanimada e falando que tem que fazer especialização para ganhar mais e que o básico não funciona e que não sei o que, não sei o que, não sei o que, e que o chefe é isso, o chefe é aquilo, e você meio que é sugado para essa energia, para esse conceito, porque a gente absorve, por mais pedra que você seja, a gente absorve. E aí, pô, será que essa é a mesa certa para eu sentar? Será que não tem alguém lá na frente que vai me puxar pra frente? Será que não tem alguém lá na frente que vai fazer eu ver de um jeito diferente, que tá ganhando dinheiro, tá levando a medicina veterinária e o bem-estar animal para mais animais? Então isso vira o jogo também. E quando eu começo a fazer isso, e quando eu começo a entender que, pô, é possível sim eu continuar vendendo pro mesmo cliente, pro mesmo tutor, sendo que ele tá amando tá comigo, fazendo esse processo, não é empurroterapia, e tá rolando super. A galera, bateria fraca, voltamos. Voltamos. E aí quando eu começo a entender isso, qual é a principal vantagem de eu começar a traçar estratégias para vender mais para o mesmo cliente? Eu tenho um ticket médio maior. Eu tenho um ticket médio que me proporciona vender menos quantidade e mais qualidade. E o que isso vai nos entregar de grande vantagem? Mais tempo. Porque às vezes a gente acha que para aumentar faturamento, meu Deus, tem que captar mais clientes, tem que trabalhar mais, tem que atender mais. E isso é errado, não é verdade. Para faturar mais, você precisa ajustar alguns parafusos. E um dos parafusos que você precisa ajustar para aumentar faturamento, sobretudo, é aproveitar o cliente que já está com você. Aproveitar o cliente que já passou pelo seu serviço, que já confia em você, que já desceu lá o funilzinho e já converteu. Pô, se ele converteu, a gente começa a estrutura da agenda infinita. O que é a agenda infinita? Fazer ele consumir o conteúdo, fazer ele entrar no tratamento, vencer a patologia ou vencer a parte preventiva e continuar consumindo, ficar super encantado, tá sempre me indicando. O assunto é clínica, o meu nome vai ecoar com um grande coração na cabeça dele. Então eu preciso pensar, e isso não é só ciência que me faz pensar ou agir de forma estratégica para vender mais para esse cliente, para que ele consuma mais serviços e produtos de bem-estar, de saúde animal. Então é isso que me proporciona vender mais para o mesmo cliente. Mas para que eu venda mais para o mesmo cliente, eu preciso pensar em estratégias para tal. E qual é a diferença, Clarice, de vender mais para o mesmo cliente de forma ética, feliz, saudável e empurroterapia? Empurroterapia, tá para vencer, vamos atochar. Empurra, tá aqui, vamos vender mesmo sem necessidade. Isso é empurroterapia. Não é ético, não é legal, eu não defendo, eu não curto e eu não indico. O que é vender mais para o mesmo cliente sem fazer empurroterapia, Clarice? É entender que aquele paciente, para se manter saudável e feliz, precisa desse processo. Precisa daqui 3 meses de uma vermifugação. E não pode ser que faça. E não mas o tutor, Clarice, o tutor, ele não faz. Ele acha caro, porque ele ainda não teve a consciência necessária para tal. Quer ver uma coisa? Eu fui no médico e ele mandou eu manipular algumas vitaminas. Tá aqui, ó. Tudo vitamina, não é remédio, vitamina. É remédio, vitamina, sei lá. Vitamina D, gente, ele pergunta, porque o André também fez exame com ele. Ele, meu Deus, o que tu e o André fazem? Vocês vivem numa caverna? Porque a nossa vitamina D tava lá na sola do pé. E aí eu tô tomando, e o André começou a utilizar o protocolo Coimbra, sabe? E aí eu tô tomando vitamina D
3, 10 mil unidades por dia. Aí tem vitamina D, tem vitamina A, vitamina K2, vitamina Tocotrimax e mais uma carambada de coisa aqui. Vitamina C, não sei o que, biotina, B3. Gente, é um complexo. E ferro. Meu ferro tá bem baixo. Bem baixo. Já tomou D? Então, isso daqui até então eu pensava, pô, besteira, não preciso, né, gente? Tô saudável, tô plena, tô ótima. E de repente, eu comecei a ter um cansaço. Porque o ritmo aqui é frenético, né? Quanto mais a gente quer ter mais resultados, se dedicar mais e acelerar o nosso negócio, eu tava no processo de aceleração de resultado. Eu não tava inflamada, eu não tava doente, mas eu preciso acelerar a minha saúde, acelerar o meu resultado. E aí eu fui no médico e disse, olha, eu tô muito cansada, eu acho que de repente... E aí uma vete amiga minha, dermato, a Grazi, ela me contou, ela também tinha acabado de ter filho e queda de cabelo, aquelas coisas. E cansada. E aí ela disse, Clarice, eu tava com a testosterona baixa, eu suplementei. E eu morro de medo de mexer com o hormônio, sabe? E aí eu fui, disse, não, então eu vou no médico também. Aí fui e disse, tô cansada e tal, vamos fazer um hemograma. Ele, não, Clarice, vamos fazer um hemograma, check-upzinho, beleza. E aí ele disse, Clarice, a questão é, tu tá doente? Não, mas a gente precisa fazer uma suplementação para te sentir a diferença. E como tu não tá inflamada, tu não tá doente, tu vai sentir a diferença muito rápido das vitaminas. E eu disse, tá bom, né? Vamos ver. Aí fui lá, manipulei, fiz e tô tomando 4 meses. Quando eu paro de tomar, quando vence o ciclo, eu sinto diferença também. Então, quando eu fiz isso daqui, eu não senti mais sono à tarde. Eu me senti mais disposta, eu não me senti mais tão irritada, porque de vez em quando bate um desânimo assim, e muitas vezes é vitamina. E eu não via necessidade de gastar tudo isso com vitamina. Eu não imaginava assim, Aí eu via as pessoas, meu Deus, fulano gasta 400, 500 mil reais com suplementação. Eu disse, gente, pra quê? Besteira? Olha eu, besteira. Cara, não. Isso é qualidade de vida, isso é me manter bem, me manter ativa, me manter aqui disposta para entregar meu máximo para vocês e sempre animada. E não quer dizer que vitamina não vai me deixar triste um dia. De vez em quando rola uns rolês aí que a gente fica chateado, mas na maioria das vezes, eu tô disposta. Eu tô acordando 5h30 da manhã, fazendo academia, eu tô fazendo isso, aquilo. Então, tá vendo? Eu não via sentido, mas o médico foi lá e eu paguei pra ver. E eu, faz sentido. Então, quando eu começo a entender que não é que ele não quer gastar, é porque ele ainda não viu sentido. Ele não sentiu uma dor o suficiente a ponto de ele entender que o próximo passo é importante. E aí por isso que a Clarice sempre fala do mapa da persona. Como é que eu vou usar o mapa da persona a meu favor para ele entender que desvermifugação, antiparasitário, tudo isso é importante sim, não é o veterinário querendo tirar dinheiro dele. Então, por isso que aqui o mapa da persona, todo esse comportamento, tudo isso é tão importante para a pessoa entender, para eu entender o que acontece na vida dela e como que eu posso trazer a argumentação boa o suficiente para fazer ela entender que aquilo é importante. Então, o mapa da persona, a entrevista da persona, ela não é besteira, porque isso vai me dar ferramentas para trabalhar a meu favor e a favor do paciente. Porque eu preciso primeiro convencer, entender e ajudar as pessoas para chegar no paciente. Então, quando eu começo a entender que vender mais vai aumentar meu ticket médio, vai dar uma melhor qualidade de vida para o paciente, para a família, porque a gente fala de zoonoses, fala das 5 liberdades, fala do estresse das pessoas. Porque muita gente, quando adota um animal, não tem consciência do tempo, da dedicação que a gente deve ter com esses animais, não é verdade? Então, tudo isso a gente vai começar a trazer para fora. E aí eu vou conseguir ter um paciente que consome comigo pelo menos 4 vezes ao ano. Desde que eu tenho o quê? Consciência da rotina e dessa família. Ficou claro para vocês? Ou vocês já estão com medo que seja empurroterapia? Para eu passar os 3 passos para vocês. Manda coração para mim se ficou claro. E se não ficou claro, manda assim, Clarice, não entendi. Explica melhor. Manda aqui para mim. Ai, já esfriou aqui meu café, gente. Café gelado, ninguém merece. Ficou claro, tia Gladys? Então tá. Então, todo mundo entendeu? Beleza. Clarice, agora eu entendi que eu tenho que olhar para o tutor. Até, inclusive, ontem, teve um sistema veterinário que veio falar comigo.
me perguntou, ele já me procurou outra vez, perguntando, Clarice, o que precisa para te ser embaixadora do nosso sistema? Para te mostrar como ele é eficiente para os seus alunos. Eu disse, olha, precisa tu ter as funcionalidades que eu indico, porque nenhum sistema ainda tem a funcionalidade de marketing que eu quero para otimizar o faturamento dos meus alunos e dos meus mentorados. O dia que tu tiver todas essas funcionalidades, a gente pode começar a conversar. Aí fizemos a reunião ontem e ele pediu num sistema dos sonhos, Clarice, o que tem que ter para ti? Para ser muito eficiente para aumentar o faturamento de uma clínica veterinária. Só tem que ter isso. É possível? Clarice, é possível. E quando a gente fizer, a gente vai te chamar para conversar de novo. Isso, beleza. Então tá, tamo junto. Então, tudo isso é ter clareza de que eu pensei numa coisa para ser lá na frente, otimizar a vida do tutor, né? E aí vamos lá entender então quais são, afinal, esses 3 passos para que eu possa vender mais para o mesmo tutor, Clarice. E o que eu vejo hoje, o maior erro, para mim, assim, o maior erro disparado que não garante a volta desse tutor, que não garante a volta desse paciente. É a conduta clínica clássica da literatura. Infelizmente, hoje a técnica, né, o clássico da literatura veterinária, seja o que for, não permite que vocês vendam mais para o meu cliente. Clarice, não entendi. Vamos imaginar aqui um gato obstruído, né? Uma das coisas clássicas que acontece na maioria das clínicas veterinárias. Chega um gato obstruído, tu provavelmente vai internar, vai desobstruir, né? Dependendo ali do grau, né? De como ele tá, se vai ter penectomia, se não vai ter, enfim. Tu vai fazer esse rolê. Daí, o que vai acontecer? Você provavelmente vai fazer, aí quando for da alta, ele vai vir pro retorno ou não, vai fazer as prescrições para casa, vai dar uma conversada geral do que é o ideal fazer em casa, e ele vai embora, beleza? Beleza. Alguns vão vir pro retorno, aí você vai fazer o retorno, vai auscultar, vai olhar, beleza, é isso daí. E aí, o que tu vai dizer? Geralmente, no teu retorno, tu vai dizer o seguinte... fulano, não, ele tá bem, deu certo a medicação, continua com a ração urinária ou sei lá o que, mais um tempo e tal. E é bom que daqui tal tempo você volte para ver tal coisa. O é bom que daqui tal tempo você volte. É o principal assassinato da saúde a longo prazo do teu paciente. É o principal matador de cliente que volta. Clarice, não entendi. Por quê? Porque quando você faz isso, você não dá devida importância para manter esse retorno do paciente com você. Porque assim como para mim e assim como para você, a vida acontece. E já que o gato tá bem, não deu mais nada, não vi problema nenhum, não tá doendo a minha ferida, eu não vou voltar no médico, eu não vou lembrar que é tão importante assim eu voltar para o médico veterinário para fazer qualquer coisa. Porque a gente só lembra que tá na hora de fazer qualquer coisa quando a ferida tá aberta, a ferida tá doendo. Você só lembra que tá na hora de ir para qualquer coisa, para fazer qualquer... quando tá doendo muito. E por que você só lembra nesse momento? Porque a vida acontece. Você tem outras prioridades. Então, quantas vezes todo mundo você já ouviu falar, ou gostaria, ou já falou mesmo, nossa, eu queria só alguém que fizesse isso pra mim, que já resolvia a minha vida. Porque a vida acontece, você não quer gastar tempo com isso, talvez não é uma prioridade nesse momento. Então, se eu só digo é bom, né? Quantas vezes eu vi algum cão idoso, né, ou mais velhinho ali, que fez algum procedimento cirúrgico de repente e foi embora, e aí o veterinário, o anestesista disse assim, fulano, daqui um tempo, assim, essa é uma raça comum, é bom você vir pra gente dar uma avaliada, se já não tá na hora de entrar com o protocolo de controle da dor. Porque ele tá idoso, que tem articulação, que tem não sei o quê. Daqui um tempo é bom tu vir pra ver se não tá na hora de suplementar ômega 3. Tu tem esse cachorro da raça Golden? Pô, ele tem predisposição à oncologia. Se é que fala isso, né? Daqui um tempo é bom vir fazer um check-upzinho pra ver a displasia, pra ver se tem isso, aquilo, outro. É bom. É bom. Se é bom não é essencial, não é primordial, não é prescrição. É bom, pode ser que aconteça, pode ser que não. E agora? Não sei. Então, quando eu começo a entender que não é bom, é preciso, é prescrito, é agendado, chegando mais perto a gente entra em contato para confirmar, para te lembrar.
Então, isso é um dos principais erros que eu vejo, assim, a larga escala dentro das clínicas veterinárias, nos atendimentos veterinários. Clarice, beleza, então por onde eu começo, como que a gente faz para começar a vender mais para o mesmo cliente? Vamos lá, vocês estão preparados? Primeiro passo, entender a persona. Sim, entender a persona é fundamental. Por quê, Clarice? Porque quando eu começo, quem é aluno VetWinner aqui, vocês têm na aula de posicionamento, uma aula de mapa da persona, entrevista da persona. Aquilo ali é o ouro do ouro, do ouro, do ouro. Porque eu entendo quais são as predisposições do cliente, as questões emocionais, as dores físicas, as objeções, o que impede ele estar com você, como eu posso resolver essa objeção. Então, quando eu começo a entender o que realmente acontece na vida desse cliente, dessa pessoa, eu começo a ter produtos, serviços e soluções com a minha copy, né? Que quem é do marketing digital, com a minha argumentação veterinária, que convence esse tutor a entender que sim, é importante. Porque eu li a pessoa, eu entendi toda a pessoa. Eu estudo a minha persona sempre. Inclusive, estou renovando o estudo dela e geralmente nós temos 3 personas. E eu sei... A minha persona é o médico veterinário que já está há 10, 20, 30 anos com a clínica veterinária e o faturamento estagnou nos 30, 40, 50, 60 mil e eles não conseguem sair disso. Aí tem time, às vezes não consegue dormir à noite porque fica pensando, pô, será que esse mês vai dar para eu pagar o meu time de 5, 10 pessoas? Pô, será que eu vou conseguir? Quando tem um controle financeiro e sabe exatamente quanto fatura. E aí eu tenho um médico veterinário que acabou de abrir uma clínica, e aí até ele tá mais ligado no empreendedorismo, faz um Instagram, até contratou uma agência, fez várias ações, mas não tá vendo resultado. Tá trabalhando bastante para fazer acontecer e paga boleto, fica até tarde pensando que pode fazer para aumentar faturamento e não vê resultado. Isso desgasta ele, isso cansa ele. E aí ele começa a acessar vários perfis de inspiração para ver o que ele pode fazer. Esse é outro perfil que eu tenho. E o outro perfil que eu tenho é aquele vet que já tá faturando 100 e pouquinhos mil ali, já tá um faturamento legal, e ele travou, e aí ele já começa a ter muito problema de equipe, fofoca na equipe, rotatividade, o banho-tosa não tá rolando, e ele já começa a trabalhar mais porque ele não consegue delegar, e ele trabalha e não vê a cor do dinheiro, porque ele não consegue fazer o faturamento aumentar, o time é grande, tá tendo problema. Então, eu sei quais são as minhas personas e as dores que eles passam. Sem contar que a grande maioria dessas 3 personas, o parceiro ou a parceira em casa reclama que ele não para em casa, ele não vê o filho. Ele não vê o filho como ele gostaria de acompanhar essa infância, porque ele tá sempre trabalhando. Eu sei. Algum de vocês já tem essa dor? Já passou por essa dor aqui? Manda eu. Se isso já aconteceu com você. E aí, se você mandar eu, não é porque eu tô te vigiando, é porque eu estudo. Os meus alunos, eu estudo a minha persona, eu vivo a veterinária todos os dias, em vários lugares do Brasil. E é sobre isso. Então, quando você entende a sua persona, quais ferramentas você precisa entregar para ela, quando você entrega essa ferramenta para resolver a vida dela, ela se conecta com você e você consegue ajudar ele no que você precisa. Então, entender a persona, desenhar o que está acontecendo com ela, eu entregar, por exemplo, dentro da minha consulta, um planner. Ai, Clarice, mas um planner tem gente que não tem dinheiro. Vai lá no Canva, tem vários modelos de planner gratuito, imprime numa folha sulfite e traça as metas do mês ou até o próximo retorno com esse paciente para resolver a vida. Ah, dona fulano, então tá. Quem que tá em casa de dia? Não vai lá, pega a literatura e diz assim, ó... Então tá, tu vai tomar esse remédio aqui de 3 vezes ao dia. Ah, mas vai dar 3 horas da manhã. Pois é, o tratamento tá no livro. Não, gente. Então, tu tá aqui um cão atópico, todo fudido, tu vai tomar 3 banhos terapêuticos na semana. Com isso daí não tem dinheiro, então não toma. Então tá, daí a utopia nunca vai resolver. Meu, não é assim. Não é assim.
A gente precisa entender as pessoas, a gente precisa entender como que eu vou resolver a vida dele, qual é a rotina que ela tem, qual é a dor que eu vou jogar. Eu sempre falo, na hora de vender aquele tratamento que é muito necessário e você tá com medo que ele não feche, joga sal na ferida, porque aí começa a doer de novo, ela vai entender. Se a minha persona é a persona do cão atópico, que mora em apartamento, que trabalha o dia inteiro, que toma, até vai no pet shop, mas o banho não dura o cheiro 2 dias, porque a atopia fede pra caramba. Aí ela tem umas crises ferradas, daí ela coça, daí começa a dar lesão, daí inflama, daí ela mancha a coberta, deixa tudo fedendo. Aí as pessoas vão na casa dessa persona e reclamam que tá fedendo, ela tem vergonha de convidar as pessoas pra ir lá, a família dela julga ela porque ela trata o cachorro desse jeito. E ela não sabe como resolver. E se eu começo a jogar sobre as pessoas falando mal da casa dela, sobre ela vai ter que lavar a coberta não sei quanto, pra ela gastar dinheiro de tanto sabão em pó, porque ela faz isso e aquilo outro, de ela gastar com banho e tosa e o cachorro não tá cheirosinho, porque o ser humano quer que o cachorro seja cheiroso que nem ele. Putz, eu realmente preciso disso. Entendeu? Então, saber a persona é o primeiro passo para deixar alinhado. E depois que eu entendi a persona, eu vou ter muita base, muito conteúdo para entender que sempre qual vai ser o próximo passo. Seria fraca, gente. Vamos lá. Vamos acelerar. E aí, se eu entendi, eu sei que o tipo de cliente essas são as minhas personas, o meu tipo de cliente, então eu já vou desenhar o próximo passo. Se o meu tipo de cliente é o cão atópico, ele chega aqui na crise ferrada, ao invés de eu mandar ele pro retorno, daí para de coçar, ele não vem, aí quando volta a crise ainda liga só pedindo do remédio, porque ele não quer gastar com o veterinário, o que eu vou fazer? Eu vou separar passos já para esse cliente que eu já tenho. A gente vai trabalhar essa fase e aquela fase do tratamento. O passo é esse e já vai deixando agendado. Nunca mais use a palavra é bom que. Então, nós já vamos deixar agendado porque é prescrito, porque é importante por causa disso, porque senão pode acontecer dor do cliente, dor da pessoa que reflete o pet nela. Por causa disso. E aí, mesmo que marque daqui a 3 meses pra frente, você já deixa agendado, porque isso gera compromisso. E a sua secretária, quando sabe, deixa um asterisco, uma observação, que quando é agendamento a longo prazo assim, ela tem que ligar uma semana antes, lembrando que vocês têm um encontro, um compromisso, para garantir que ele venha. Porque daqui a 3 meses eu nem sei quem sou eu, então a gente tem que lembrar essa pessoa, tá? Uma semana antes para organizar a rotina dela. Então, esse é o passo. Desenhar já tratamentos, pré-prontos, que você vai adaptar de acordo com o tipo de paciente, mas aqueles clássicos. Atopia, gato obstruído, filhote, por idade, por raça, por patologia clássica que você recebe aí. Então, sempre desenha qual é o próximo passo, para que os seus veterinários da clínica também treinem e saibam que esse é o padrão, tá? E outra coisa importante que eu gosto de falar é separar sempre o tratamento por fases. É a fase da desinflamação, que é quando o paciente chega tudo cagado mesmo, já tudo doente, patologia já instalada. Fase de aceleração de resultados, que a gente já desinflamou, que nem a Clarice, ela não estava doente. A aceleração de resultados é melhorar a performance da saúde dela agora. Já tirei da crise aguda da atopia. Agora eu vou controlar a crise e entender como que funciona para esse paciente. Beleza? Controlei a crise, acelerei o resultado. Qual é o próximo passo do tratamento? Manutenção. E aí eu sempre, cada visita dele, eu explico explico as 3 fases, explico em que fase ele está e de qual é o próximo passo. Porque quando eu dou em fases, a gente entende que fases dura de acordo com a necessidade do animal. Se eu digo, que nem eu vejo muito pessoal de fisioterapia fazer da VET, então a gente vai fazer um combo de 10 sessões. Não venda combo de 10 sessões. Porque ele não vai fazer o exercício em casa e aí tu vai precisar de mais sessões e ele vai achar que tu tá querendo vender mais pra ele, sabe? Então, trabalhe sempre com fases do tratamento. A fase é essa daqui. Dependendo do que você vai fazer em casa, se você vai seguir a prescrição em casa, pode ser que essa fase se prolongue ou não. Então, nessa fase, a gente vai começar com 10 encontros. Dependendo da resposta do paciente, a gente vai permanecer na fase ou
partir para a próxima fase, que é XYZ. E aí tu sempre vai deixando agendado e colocando a batata quente no colo do tutor, para ele entender que ele é responsável também nisso. Mas não é só entregar para o paciente, tá nessa fase? Como é que funciona lá para a gente fazer da melhor forma? Faz o planner, faz o passo a passo, gamifica, traça metas, dá prêmio se ele chegar na outra fase, sabe? Realmente trabalha ali o experiencial do cliente, cria kits para aquela fase. Com certeza, tia Isa, tu pode ter várias pessoas. Eu, Clarice, tenho 3 identificadas hoje. Na verdade, eu posso ter mais. Se eu ficar sempre estudando e observando a minha persona, porque elas mudam com o tempo, o comportamento muda, as necessidades mudam, eu posso ter de 3, 5 personas, mas a básica sempre é 3. A gente sempre começa com 3 personas, e aí pode ter mais, né, dependendo do teu estudo, do teu foco. Eu, Clarice, tenho 3. Eu, Vete Empreendedora, hoje tenho 3, tá? E aí, o que eu tenho que saber desses tipos de persona? Eu tenho que saber quais são as dores, os desejos, o que elas mais desejam com o pet na vida, e as objeções, o que impede ela de consumir o que é o ideal no seu mundo de príncipe e princesa veterinário. Então, quando eu entendo essas 3 coisas, eu começo tanto a gerar conteúdo para atrair esse tipo de persona, como para ter argumento na hora de fazê-lo dar o próximo passo. Entendeu? Então, isso não é só nas redes sociais, não, tá? É na vida, no teu negócio como um todo. Então, é importante, sim, que você faça isso sempre. Clarice, como eu organizo? Qual é a ordem, então, dos 3 passos para que eu possa vender mais para o mesmo cliente? 1. Desenhar a persona. Vamos relembrar aqui. Desenhar a persona, entender tudo sobre ela. Dores, desejos e objeções. 2. Desenhar os combos ou os passos das principais personas que você recebe aí. E aí você pode separar por idade, por patologia. Como descobrir a persona? Aline, tu pode tanto separar os teus clientes mais próximos, sabe aqueles clientes que a gente tem uma maior intimidade, e fazer uma entrevista com eles sobre a vida, sobre os problemas, ou nas consultas, tu naquela conversa que não precisa ser aquelas conversas tipo entrevista, mas uma conversa assim, então me conta, Aline, como é que tá lá na tua casa? Porque se você faz um atendimento winner, que é colocar o seu tratamento de acordo com a rotina do tutor, tu começa a entender que é um padrão que se repete. Não, a maioria das mulheres que vêm aqui são mulheres que trabalham o dia inteiro, moram em apartamento, tem um cachorro shih tzu. Não, a maioria das mulheres que vêm aqui são senhoras aposentadas, e aí tu vai começar a entender os grupos e que o comportamento se assemelha muito. Entendeu? Então é por isso que esse momento de conversa é tão importante. Porque aí você pode, inclusive, a cada atendimento, ter um documento no Google Docs ali, no Word, e ir preenchendo o que vai te dando de insights para fazer o mapa da persona, tá? Então isso é muito legal de fazer. Persona, desenhar os próximos passos do atendimento, já tem um padrão pré-pronto aí para você já direcionar, treinar o seu time veterinário e já ter um atendimento focado nisso. E o terceiro passo é sempre trabalhar esses tratamentos em fases. Porque se eu dou um número, vamos fazer então 2 consultas. O que vai acontecer? A pessoa vai querer, você prometeu que era só, Clarice, você disse pra mim, pra esse coração aqui que não quer gastar dinheiro, que eram só 2 consultas. Ele vai querer que em 2 consultas o animal esteja muito bem. Então, fases que a gente vai permanecer, tá? E sempre deixa claro que dependendo da resposta do paciente, cada organismo é único. A ciência, a biologia não é matemática exatas, que 1 mais 1 é 2. Às vezes 2 mais 2 dá 20. Então, explicar para eles que tudo depende de como vai se continuar o manejo em casa. O tratamento em casa é meio a meio, né? Você tá dando o seu melhor, você vai acompanhar, vai ligar, vai fazer chamada de vídeo. Mas as coisas precisam acontecer em casa. Se não, aí tu pode fazer analogias, né? Tu imagina, se você quer emagrecer, se você comer X todo dia, vai emagrecer? Provavelmente não. Então, se você não seguir as coisas em casa, a gente não vai chegar nesse resultado nessa fase. Vamos combinar? Mas meu metabolismo é lento. Mentira!
Eu tô brincando, pode ser que seja, né? Mas... Então, assim, essas são as três passos para te vender mais pro mesmo cliente. Por isso que é bom que uma vez por semana você sente e comece a alinhar esses pontos. Senão você não vai vender mais pro mesmo cliente. Se você não mudar essa mentalidade, qual é o mundo perfeito ideal e como que eu vou bater nas dores para essa pessoa entender que é o ideal, você não vai vender, tá? Vamos combinar assim? Vetes, abri a cabeça de vocês? Deu aí para dar para fazer vocês venderem mais pro mesmo cliente? Eu espero que sim. Dei meu melhor aqui. Espero que vocês deem o melhor de vocês e apliquem agora, tá? Então, Vetes, vamos despedir de vocês. Nos encontramos sexta-feira, 11h30 da manhã, na nossa Vet Class, né? A gente sempre sabe que segunda, quarta e sexta é dia de Vet Class do Vet Empreendedor, de aula ao vivo, de aula gratuita, para acelerar os seus resultados, para você chegar o mais rápido possível nos 200 mil, tá bom? Então, obrigado, Lininha, um grande beijo pra vocês, como eu sempre digo, nos vemos sexta, vamos sextar junto aí, e como eu sempre digo, um grande beijo e empreenda, veterinário!